Olha, o ano de 2022 é um ano muito marcante, né? Onde a gente vive assim, o drama da pandemia, a Copa do Mundo, eleição, enfim, então um ano bem interessante, um pouco tumultuado, mas o programa Personalidades conseguiu manter a linha, ouvir figuras de vários segmentos, do judiciário, da política, da cultura. Então eu quero dizer uma coisa para você, vale a pena conferir na retrospectiva 2022 essas personalidades marcantes que a gente pôde entrevistar. Boa retrospectiva e bom 2023! Vamos lá então com personalidades mergulhando na história do Brasil e do Mato Grosso do Sul. Você que está assistindo, você é um privilegiado porque sabendo detalhes da vida nacional, de personalidades que você ouviu falar. O Dr. Rubem conviveu com essas pessoas. Dr. Rubem, vamos tentar dar uma... Tem tanta história, mas vamos tentar dar não uma acelerada, né? Mas tentar agora recuperar na sua memória a sua trajetória como político. O senhor fez direito no Rio de Janeiro, voltou para Campo Grande e disputou sua primeira eleição em 1970 e se elegeu. E o senhor me contava que foi uma votação histórica. O senhor teve muitos votos. Conta um pouco como é que foi sua entrada para a política. Claro, você viu uma tradição de família, o senhor já participava do movimento estudantil. Como é que o senhor resolveu ser deputado estadual? E qual foi sua estratégia para se eleger no então Mato Grosso Uno? Bom, eu tinha uma atividade mais na área da pecuária. Às vésperas da eleição de 1970. Meu tio, deputado estadual, ele tinha uma idade avançada, não tinha condições de participar do processo de reeleição. Então, o partido queria um substituto na região dele, que era no chamado Sertão, que englobava a cidade de Rio Brilhante, Ivinhema, Nova Andradina, Batayporã, Anaurilândia e Bataguaçu. Era o chamado Sertão. Sertão. Lá era o eleitorado básico dele. Né? E tinha também influência aqui em Campo Grande. E resolveram indicar-me. E eu não tive condições de recusar. Porque eu tinha uma ligação profunda com meu tio, que era inclusive meu padrinho. Quem dera ao meu pai o meu nome de Rubem. Para você ver que havia umas ligações de tio e padrinho muito forte entre nós. Eu aceitei a candidatura, mas baseado no grupo da UDN, que naquela época era muito forte ainda a influência do partido na consciência do eleitorado aqui. Ou era da UDN, ou era do PSD e algum grupo do PTB. Entendeu? E graças a esse grupo, entendeu? Eu tive um apoio muito grande. Aqui em Campo Grande eu tive o apoio do então prefeito Marcílio de Oliveira Lima. E o grupo da UDN deu-me uma votação, à época, expressiva. Aqui eu tive, naquela ocasião, 1970, mais de 3 mil votos. Entendeu? A metade da minha votação total, que foi 7.408 votos. E tive o apoio generalizado no sul do estado. Tive 15 votos no norte. 15 votos? 15 votos. De 7 mil. Aliás, a pessoa era... basicamente, eu recebi votos do meu compadre e hoje consogro, desembargador Sérgio Martins. Sérgio Martins. Que é pai... Do desembargador Sérgio Fernandes Martins. Eu fui vereador com o desembargador. Fui vereador com ele aqui, né? Sérgio Martins. Pois é. Estudou no Rio de Janeiro, tem toda uma história. Bom, aí eu fui eleito deputado com essa votação e assumi o mandato com
plenitude. E logo ganhei, graças a isso, a oportunidade de ser o deputado dos professores. Você foi professor ou é Sou professor até hoje. Eu me permito contar o detalhe. Como não? A professora Aide Camargo César, veneranda e falecida professora, uma das 9 professoras que Pedro Celestino mandou para lecionar no grupo escolar Joaquim Burtinho. Aí, e isso na década de 20. Ela, a professora do Colégio Estadual. Maria Constância. Maria Constância de Barros Machado, cujo nome do colégio é de minha autoria. Puxa vida, que é a obra do Oscar Niemeyer, né? O projeto arquitetônico, né? É uma outra história que poderei contar amanhã. Né? O tempo não está nos permitindo, mas poderemos contar amanhã. Bom, aí ela me procurou, velhinha já, e disse que ela tinha um problema em Cuiabá há mais de 10 anos que não resolviam. Os pequenos recursos que ela tinha lá de receber do Estado. Entendeu? Que ela pedia aos deputados daqui e tal, ninguém levava em consideração. Eu tomei nota e fui para Cuiabá. Fui lá visitar o secretário de Estado, que era conhecido pelos cuiabanos como Joaquim Bolinha. Cara do Rio de Janeiro, do governo do Flagelo, muito simpático e tal. Eu contei a história para ele. Ele chamou a chefe do departamento administrativo e disse: atenda o deputado. Eu cheguei na sala dela, tinha uma parede, o gabinete dela, a mesa, dava para uma parede cheia de processos. Eu perguntei para ela: professora, e esses processos aí, o que é? Esses são processos de gente do sul. Gente do sul, na linguagem do cuiabana, né? Gente do sul. Gente do sul. E por que está assim? O deputado não vem aqui pedir, deixa aí. Eu disse para ela: e se eu vier aqui, todo dia que eu estiver aqui em Cuiabá, vier aqui às 2 horas da tarde, a senhora me colocaria um funcionário para resolver esses problemas aí? Pode vir. E eu fiz. Resolvi o problema da professora Aide. Mandei para ela um cartãozinho. Eu me comunicava através de cartões que eu tenho até hoje lá no museu, para professora e tal. Ela, por sua vez, contou para as amigas dela. E eu comecei a receber pleitos de professoras, entendeu? Além daqueles que eu cuidava ali. Resultado: na eleição de 1974, de 7.408 votos, eu passei para 18.022. Caramba! Graças à ação dos professores. Eu sou muito grato ao professor por essa promoção que eles me deram. E durante a minha carreira política, sempre eles me apoiaram. De vez em quando eu encontro um jovem: a minha avó fala. Aliás, o senhor foi conhecido também, né? O senhor mesmo falou, deputado Formiguinha. E o senhor tem irmãos, é isso? É essa aqui, ó. Mostra ali, pessoal, aqui, mostra aquela câmera ali, ó. Uma formiguinha. Vê se você consegue. E por que de onde veio esse apelido? Esse era o meu emblema. Eu saía com isso aí e colocava, sobretudo, aqui, das meninas, nesse local aqui. O senhor se reelegeu, foi deputado em 70, se reelegeu em 74, 78 o senhor foi deputado federal? Federal. Com o novo estado. Também fui o mais votado. Disputei com o Levi Dias. Inclusive, houve apostas aqui em Campo Grande, quem seria o mais votado. Eu tive 37 mil
800 e poucos votos, eu levei 37.500, uma coisa assim. 300 votos de diferença. Teve uns 200, 300 votos de diferença. E a questão da universidade, você foi bolsista, tinha que dar aula para pagar os custos, como é que foi essa convivência, já que o curso de Direito da UCDB formava a elite, e a elite aí no bom sentido, né, que era o único, então era muito difícil o ingresso. Como é que foi esses 5 anos de Universidade Católica Dom Bosco? O melhor período da minha vida, fantástico. Tive professores que, como você, que foi inclusive homenageado na minha formatura, professores incríveis, uma convivência harmônica, não só na universidade, mas no Colégio Dom Bosco, a formação salesiana, de fraternidade, de humanismo, me formou como cidadão para a vida. E na faculdade, eu costumo dizer, meu, que assim, existe quem vá para estudar direito e quem pensa em ser advogado. Desde o momento que eu sentei na primeira vez no banco de universidade, no curso de direito, eu sempre quis ser uma coisa só, advogado. Eu jamais pensei em seguir as brilhantes carreiras que existem, magistratura, Ministério Público, delegado de polícia, mas nada disso estava na minha mente. Na minha mente estava sempre advogar. E aí eu comecei a me dedicar a estudar, entender, querer estudar prática desde muito cedo. E aí eu tive um mestre na faculdade chamado Ademar Mombrum, queridíssimo, que era nosso professor da prática jurídica, você lembra bem. Lembro. Aquela época a prática jurídica da universidade não funcionava no prédio da UCDB, funcionava num prédio adaptado ali embaixo do pontilhão da Calógeras, né? Eu estudava de manhã e antes de eu começar a estagiar, eu passava a tarde inteira lá. Mesmo no dia que eu não precisava estar. E eu queria ser processualista. E eu falava, professor, o que eu preciso? Ele falava, precisa de estudar. Né? Sem muito... A gente às vezes quer ouvir de um mestre, né? uma intervenção divina, ele diz, é simples, é estudar. E eu me dediquei muito a isso, a estudar prática, entender prática, e começar a pensar sempre com a cabeça de um advogado. E aí eu comecei a advogar. Eu me formei 23 de dezembro de 98, e eu prestei o exame de ordem logo em seguida. 5 de fevereiro eu prestei compromisso como advogado, de 99. 5 de fevereiro de 99. Não era aqui, na sede da OAB, na rua Rui Barbosa, que você, na rua José Santiago, na verdade, com a Rui Barbosa, cuja planta original hoje está aqui na sala da presidência, aqui à sua esquerda. Caramba. Aquela é a planta original da sede onde eu prestei compromisso. Ela estava por aqui, a hora que eu vi, falei, não, essa vai ficar na sala da presidência, porque foi lá que eu peguei minha carteira da OAB. E comecei a advogar em fevereiro de 99, e logo que eu comecei a advogar em seguida, teve uma eleição de OAB, e eu já gostava de participar de diretório acadêmico na faculdade, enfim. Participei de uma eleição de OAB em que Vladimir Rossi Lourenço foi eleito presidente. Assim que ele foi eleito presidente, em janeiro de 2001, e eu até achei essa ata, procurando os arquivos, depois que eu assumi a presidência, eu fui procurar os arquivos do OAB e achei essa ata do dia 10 de janeiro de 2001. Eu até brinquei com meus diretores, janeiro normalmente o pessoal está na praia, né? Eu estava aqui no OAB com 22 anos fundando a Comissão do Jovem Advogado, há 21 anos atrás. Você é fundador da Comissão do Jovem Advogado. O primeiro presidente da história da OAB, da Comissão do Jovem Advogado fui eu. Junto com vários colegas que hoje, por exemplo, Luiz Henrique Volpe Camargo, estava naquela fundação. Que agora pode ser desembargador, né? Foi o mais votado na lista da OAB, recebeu 81 votos de 81 possíveis. Ele estava naquela ocasião. É teu amigo de infância. Estudamos juntos desde desde a primeira série do primário. Lá no Lúcia Martins Coelho nós nos conhecemos. Pois bem, estavam ali vários colegas. Mas me permite, João Ricardo. Desculpa te interromper, mas que orgulho para a escola pública, né? Ter 2 grandes juristas que começaram lá na Lúcia Martins Coelho. Na mesma sala de aula. Na mesma sala de aula. Perdão, continua, presidente. E nós fundamos essa comissão em janeiro de 2001. Né? Luiz Renato Adler Ralho, professor também hoje, estava ali. Vários colegas que iniciaram essa comissão. Então, eu comecei a minha vida na OAB quase que concomitante à minha vida profissional. E aí me apaixonei por essa instituição. Quem não vive intensamente a OAB, talvez não compreenda o quanto isso é apaixonante. Porque aqui, Benhur, e você bem sabe disso, nós temos pautas, naturalmente, que são pautas da advocacia, mas, muito além disso, nós temos diariamente pautas de cidadania. Essa casa é uma casa da cidadania. E ao longo desses 21 anos de trajetória que antecederam a minha eleição a presidente, e, aliás, eu sou o primeiro presidente da OAB da história de Mato Grosso do Sul, que foi presidente da Jovem Advocacia e se tornou presidente eleito da OAB, o 18º presidente eleito da OAB de Mato Grosso do Sul.
Ao longo dessa trajetória, eu tive a honra de estar aqui participando da Escola Superior de Advocacia, depois fui vice-presidente da Escola Superior de Advocacia Brasileira, fui presidente do Instituto dos Advogados de Mato Grosso do Sul, fui conselheiro federal por 2 mandatos, e essa trajetória, naturalmente, quando eu comecei, com 22 anos, quando você está começando a vida, você não pensa, daqui a 21 anos eu serei presidente do OAB. É evidente que não. Mas eu sempre, da minha maneira, em alguns momentos com mais participação, em outros de maneira mais singela, mas eu sempre busquei contribuir para a profissão que me deu tudo que eu tenho na vida. E quando eu digo tudo que me deu na vida, que fique bem claro, eu não estou me referindo a aspectos materiais. Ter é passageiro nessa vida, né? Eu estou dizendo essencialmente ao que eu sou na vida, eu devo advocacia, aos lugares que eu conheci, as pessoas que eu conheci, os livros que eu li. Na minha essência, no meu âmago, no meu coração, eu carrego a advocacia, como virou até um meme, dioturnamente. Então, quando eu retribuo a advocacia, quando eu estou aqui, eu não fico pensando em retribuir aquilo que a advocacia possa ter me dado no aspecto material da minha vida. É lógico, todos nós precisamos sobreviver. Mas é o que ela me deu como ser humano, as pessoas que eu conheci, os lugares que eu conheci, os sonhos que eu realizei através da advocacia. Então, hoje, como você diz, não me vejo como uma personalidade, eu sou essencialmente um advogado que estou presidente do OAB. E vou procurar, nesses 3 anos, trabalhar com todas as minhas forças para que, daqui a 3 anos, essa OAB esteja melhor do que ela está hoje. Esse é o papel de quem está aqui. Ô Bito, e como é que toda essa tua história te ajuda no exercício da presidência? Já que se trata de um trabalho voluntário, é um trabalho que tem que combinar questões corporativas com questões da sociedade. Muitas vezes, não estou falando só no meio dos advogados e advogadas, mas às vezes tem pessoas muito críticas, mas que na hora de trabalhar, às vezes essa criticidade não aparece tanto assim. Então, como é que você lida com essas questões do cotidiano da advocacia, diante dos desafios de uma carreira que muitas vezes tem problemas, né? O jovem advogado, ou alguns escritórios às vezes remuneram mal, enfim, você tem uma série de questões. Como é que a tua formação faz você lidar com esses desafios que são cotidianos? Benhur, essa pergunta é interessante. O exercício da presidência, né, eu comecei aqui em janeiro, nós estamos hoje em abril, e todos os dias eu estou aqui, é um exercício de renovação diária de humildade. De entender que quando um colega chega aqui, nessa mesa que está a 1 metro de distância, onde senta o presidente, e ele senta aqui para trazer uma angústia, a primeira coisa que você tem que ter é um exercício de humildade de saber ouvir. Eu acho que a maior virtude que um presidente tem que carregar, não seja, talvez não uma virtude, um compromisso que ele tem que renovar todos os dias, é saber ouvir. Saber compreender que a realidade que um colega da advocacia me traz aqui diariamente não é a minha realidade, pode não ser a sua realidade, mas é a realidade dele naquele momento e essa que precisa ser compreendida. Então é um exercício de humildade, é um exercício de ouvir, é um exercício de atenção. Você, pessoalmente, como advogado, tem uma história de sucesso. Processualista, reconhecido, tem trânsito. E muitas vezes quem vem te procurar aqui, uma boa parte ainda está sonhando com esse status, e aí no bom sentido também. Como é que... Você está dizendo que esse exercício de colocar no lugar do outro, que às vezes não é reconhecido, que às vezes que as suas prerrogativas às vezes não são respeitadas, que às vezes é tratado com indiferença. Enfim, como é que é esse exercício de se colocar no lugar do outro, que às vezes não tem essa visibilidade que você tem como advogado? Bito? Mas esse é o papel que eu devo exercer aqui. E o colega que vem aqui, que está começando, que está na dificuldade, é o que mais precisa. E é com esse que eu tenho que ter ainda maior atenção. O exercício da presidência significa presidir e representar toda a advocacia. Eu tenho a honra de ser o presidente de toda a advocacia de Mato Grosso do Sul, mas sobretudo para aqueles que estão começando. Eu não posso trazer aqui a figura do Bito advogado e imaginar que quem está sentado aqui é o Bito advogado. Não, isso está lá no meu escritório. Aqui eu sento como presidente do OAB. E como presidente do OAB, eu tenho que entender que a advocacia é plural. Que a advocacia não é só de Campo Grande. Que a advocacia é de todo o estado de Mato Grosso do Sul. Que a advocacia é dos decanos? Claro que é. Mas a OAB também é do jovem advogado, da jovem advogado, de quem passa dificuldade, de quem precisa de prerrogativas. Esse é o papel de ser presidente da OAB. Vamos lá então, personalidades. Hoje batendo um papo, uma conversa muito agradável, né, com o promotor de justiça, doutor
Alexandre Magro, que é Procurador-Geral de Justiça. Você quer lembrar um pouco, você é um jovem promotor, chega na cidade do interior. Como é que é? Porque a gente sabe que uma coisa é o estudo teórico, os conceitos, e a prática, a responsabilidade, o peso, os processos, enfim, e que era que o senhor atuava. Teu primeiro júri, o senhor se lembra como é que foi? Conta um pouco pra gente, muitos estudantes acompanham nosso programa. Eu posso dizer que, de fato, a minha origem, filho de advogado, e ter trabalhado 3 anos no Ministério Público Federal, me deu experiência para chegar na comunidade já, com experiência do que era o Ministério Público, as atuações, as denúncias, júri, meu pai era tribuno de júri. Teu pai era tribuno. Tribuno, então assim, tive apoio de uma procuradora de justiça, que hoje é aposentada, doutora Irone, meu pai também me ajudou. Doutora Irone, meu primeiro estágio foi com a doutora Irone, no Ministério Público. Então assim, eu já, diferente de muitos da minha turma de concurso, eu tinha uma experiência de trabalho, mas é óbvio que quando você assina, você tem aquela responsabilidade. Mas foi bem difícil o começo, mas deu para desenrolar legal pela minha experiência que eu tinha. E você se lembra do teu primeiro júri, doutor Olha, o engraçado foi que eu tomei posse numa segunda-feira, dia 2 de maio de 2004, dia 3, posse foi à noite, no Palácio Popular da Cultura, 8 horas da manhã do dia seguinte tinha júri, lá em São Gabriel. Mas já conhecia o processo? Não, me deram antes o processo, mandaram estudar e ganhei o júri. E tinha um outro júri na sexta-feira, mas júri nunca foi algo que me preocupasse, porque eu tenho facilidade para falar. E assim, eu acho que como tudo na vida, como que eu tratava os júris? Eu sempre fui muito transparente. Eu não tratava o júri como se fosse um instituto midiático de exposição. Eu pegava e expunha o processo e mostrava o que o direito dizia e pedia para os jurados de justiça. Mas eu sempre fui muito detalhista nos júris. Os meus júris eram mais extensos, eu falava e abordava. E graças a Deus sempre deu muito certo, fazendo o que é justo. Teve situações de absolvição, pedi absolvição com tranquilidade. Situações não provadas na dúvida, pedi absolvição com tranquilidade. Isso me deu credibilidade com a comunidade de São Gabriel. E o senhor enfrentou-se grandes oradores no júri? Você tem recorde de grandes embates? Já, grandes advogados de renome aqui no estado, que eu vim fazer muito júri em Campo Grande também. E assim, o júri, se você conseguir trazer para o campo, não da espetacularização, que ainda existe essa questão. Claro. Você trazer para as provas, ser sensato, ser correto e conseguir explicar com clareza para o jurado, difícil você perder. Porque você faz o certo, é difícil dar errado. Então, assim, eu gosto muito do júri, é um lugar que eu acredito que é uma oportunidade da sociedade julgar homens num crime que é de extrema relevância, crimes contra a vida. Doutor Alexandre, a gente sabe que o Ministério Público tem várias funções, a gente está falando muito de júri e tudo, mas a gente sabe que, por exemplo, nessa questão ambiental, o senhor atuava em São Gabriel, mesmo depois em Campo Grande, tem alguma questão que o senhor registrou da tua... Em São Gabriel do Oeste eu fiz um acordo, até foi o maior acordo da história aqui do Mato Grosso do Sul, que conseguiu um investimento do estado de Mato Grosso do Sul no próprio mapeamento hoje por satélite, de um acordo de uma ação minha, que eu fiz lá em São Gabriel com o estado de Mato Grosso do Sul, para tentar resolver a questão ambiental. E lá em São Gabriel é uma cidade que é extremamente organizada, a população é ordeira e assim nós conseguimos achar um ponto de equilíbrio difícil, mas... O que era? Só lembra qual que era a questão? Era o desenvolvimento da questão da preservação das áreas de proteção dos rios, reserva legal, corredor biológico. Porque é uma área de muita agricultura forte, exatamente, por ter terrenos caros, historicamente não queria se compensar, mas não conseguimos convencer os agricultores a fazer áreas de preservação, unidades de conservação que diversos custeavam isso, e a importância da preservação dos rios, para que nós não dependêssemos tão somente como acontece hoje dessas frentes frias, chuva só a base de frente fria. E isso é um preço muito caro para a própria agricultura. Então, eu posso afirmar que lá em São Gabriel nós conseguimos trabalhar de forma equilibrada e uma preocupação também com o Pantanal, que hoje está tão em voga a novela Pantanal. A cabeceira dos rios aqui da UAN e Coxim estão lá em São Gabriel. E o senhor sabe que, o senhor falando assim, eu me lembro da atuação do doutor Luciano Lobé lá em Bonito também. Até hoje. E às vezes o MP, ele atua, ainda mais na questão ambiental, né, com a visão de futuro, né? Com certeza. E a gente é muito imediatista, né? E o MP às vezes fica até impopular, dependendo do lugar, tem lugar que o promotor chega a ser ameaçado, o pessoal fica... E essa era a perspectiva da própria preservação do Pantanal. O Pantanal não é só o Taquari, como muitos acham. O Pantanal é todo um macrosistema de rios que saem de cima e que descem para o Pantanal, que fazem as cheias. Então, assim, exatamente para despertar, que era uma preocupação não só de quem estava ali na comunidade, mas também de atuação regional, que nós trabalhávamos com o pessoal de Coxim, Rio Verde, Rio Negro, para que trabalhássemos de forma concertada para poder preservar
o que é hoje nosso e é motivo de orgulho e até... Doutor Alexandre, até me perdoe, divulgado porque até internacionalmente. sobre o taquari, por exemplo, uma vez eu sobrevoei o taquari e eu fiquei impressionado como ele... Eu já vi vários debates assim, você tem uma... Eu sei que não é o tema nosso aqui, mas não vamos ressaltar, até porque é uma conversa informal. O que você atribui a questão? Porque eu já vi uma tese, inclusive, com todas as ressalvas, porque eu estava ouvindo no avião, o ex-senador Lúdio Coelho, já falecido, e ele dizendo para o outro interlocutor, e até uma hora eu estava ouvindo a conversa e pedi autorização para ouvir mesmo. Já estava ouvindo porque eu era um cientista, um biólogo, e ele um pantaneiro. E os dois discutindo com muito respeito, mas cada um com a sua visão de mundo, e eu fiquei encantado com aquele diálogo. E eu lembro do seu Lúdio Coelho, do senador na época, falou, não, ele relativizava um pouco, falava, é um rio jovem, está procurando o seu leito, e o pesquisador falava que não, enfim, você tem uma visão do taquari? Eu sei que é uma questão complexa, mas... acho que a questão é complexa, mas eu penso que, de fato, pode ter uma questão do próprio desenvolvimento do Pantanal, mas é óbvio que a mão humana degradou, interferiu, a própria questão de extração de minério, a questão das usinas hidrelétricas, a questão de não cuidar da mata de preservação, a mata ciliar dos rios. Isso é naturalmente que houve interferência humana e como tudo, que gerou prejuízo sim para o Pantanal. E é o que está acontecendo em Bonito também. Você tem que cuidar, acompanhar, porque senão daqui a pouco você não tem mais. É uma região, por mais que seja grande, ela é muito dependente de fatores externos. Sem o fator externo dos rios que descem abaixo, não tem Pantanal. Doutor Alexandre, o senhor ficou quantos anos em São Gabriel? 8 anos. 8 anos. Aí veio para Campo Grande. Aí assumi em 2012. Em 2011, fevereiro de 2011. Eu vim para ser presidente da associação do Ministério Público. Fiquei 4 anos presidente da associação. Depois, 5 anos, terminou a associação, fui ser chefe de gabinete do Dr. Humberto Brits, 1 ano. 4 anos, Dr. Paulo Passos. Aí, primeiro promotor, é muito comum, né, geral. o chefe de gabinete de um procurador continuar na outra gestão. Não é muito... Depende, muda, modifica geralmente. Mas é que como nós éramos o mesmo grupo institucional, eu vim para preencher esse período que o Paulo Passos era o chefe de gabinete. Aí acabei ficando com ele 5 anos. Então, assim, a parte administrativa e institucional do Ministério Público me fez eu aprender primeiro Brasília, com a Associação Nacional, que a gente lida muito no Supremo, nos órgãos de controle nacional, e depois na parte administrativa, gestão administrativa. Eu acho que isso me cacifou a conseguir o apoio, não só que teve a mudança legislativa e constitucional no estado de promotor, mas também o apoio de praticamente toda a classe, entre eles os próprios procuradores. Eu tive apoio maciço dos procuradores para ser procurador-geral. Mas só para fazer uma ressalva aqui, o Dr. Paulo Passos, procurador de Justiça, hoje integrante do Conselho Nacional do Ministério Público, uma instituição importantíssima, né, que faz controle interno da instituição, e o Dr. Paulo Passos, que foi nosso PGJ há 4 anos, hoje ocupa esse cargo estratégico. Mas conta, o senhor é o primeiro promotor que se tornou Procurador-Geral de Justiça. Antes só procurador que podia ser. Como é que foi esse processo, essa mudança na legislação? Olha, de fato, é um movimento nacional para tentar permitir promotores ocuparem o cargo de Procurador-Geral. Mas eu acho que a questão, e é isso que tenta muito trazer a discussão para o Ministério Público, como o Ministério Público é uma instituição voltada na defesa da República e da democracia, diferentemente do Judiciário, que é hierarquizado, que lá é diferente, por mais que sejam instituições que tenham paridade de prerrogativas, são perspectivas diferentes. E o Ministério Público é aquela instituição ativa, que tem que estar junto da sociedade, da comunidade. Então esse movimento veio, e já tinha em diversos estados da federação, veio o movimento aqui no Mato Grosso do Sul, o Dr. Humberto é quem puxou, e depois o Dr. Paulo Passos, que concretizou. E com esse debate, o próprio Colégio de Procuradores concordou. E de fato, por eu ter vivência, quer seja em Brasília, quer seja na administração superior, quando eu me concorria a procurador-geral, veio quase que como uma coisa natural na instituição. Porque quem tinha experiência de gestão administrativa, não é só... Você não vira só chefe do Ministério Público, você tem que lidar com todos os poderes e instituições, você tem que dar diretriz da instituição. Eu, particularmente, tinha uma perspectiva, e venho dando agora na minha gestão um contorno diferente, sobre o que eu espero do Ministério Público, como o Ministério Público, de fato, tem que estar presente na vida das pessoas. Eu acho que essa oxigenação de ideias, a carreira, que eu consegui 94% de votos na primeira eleição, 97% na segunda eleição como candidato único. Candidato único. Foi assim, um desejo que os próprios promotores, os procuradores queriam, e vem dando certo hoje.